Micropigmentação labial, eu vou te contar tudo nessa aula, quais as etapas importantíssimas que você deve fazer antes de começar a hora do procedimento. E se você não fizer isso, talvez você ponha tudo a perder. E hoje eu vou te salvar com esse vídeo, iluminando seu caminho, contando tudo que eu faço passo a passo para você. Vem ver comigo aqui. Oi, eu quero te contar o que você vai precisar fazer. São alguns passos extremamente importantes que vão te ajudar. Então fica até o final desse vídeo, porque eu vou te contar qual é a diferença da técnica de efeito batom, qual a diferença da técnica de efeito gloss, qual você deve escolher para aplicar na sua cliente. E micropigmentação labial está em alta. Você é micropigmentadora e já faz esta técnica, sabe o quanto ela tem sido procurada. Mas não adianta só fazer de qualquer jeito. Se você não tiver resultado, talvez gere tanta frustração para você como profissional que você pense até em desistir de fazer esse procedimento. Foi assim comigo, que estou há 12 anos nessa área. Quando eu aprendi micropigmentação labial no meu curso, quando eu fiz há 12 anos atrás, eu confesso que eu fiquei muito traumatizada. Por quê? Chegou uma mulher com aquele lábio enorme e eu tinha que fazer. E há anos atrás, o dermógrafo parecia uma carroça, né? Não era moderno como hoje, não implantava tão bem quanto hoje. E aquela boca que já era enorme começou a inchar, não foi pegando, parecia que eu fazia aquilo, não pegava. Quanto mais eu apertava, mais sangrava. A moça reclamava de dor e eu falava, meu Deus, que terrível. A boca da mulher ficou enorme e eu me senti muito mal, porque ao final do procedimento eu falei, gente, que é isso? Horrível. E aí eu tentei fazer em algumas clientes, mas naquela época usávamos até pigmentos inorgânicos, então já era difícil fixar. Com pigmento errado, pior ainda. E então eu fiquei muito tempo buscando diversos tipos de cursos presenciais que existiam. Para quê? Para desenvolver uma técnica perfeita. E hoje eu cheguei em um método de fazer a micropigmentação labial, que é o método Barbie Lips, que é uma técnica que eu ensino que tem alta fixação, e eu quero te ensinar aqui nesse vídeo um passo a passo para você não errar e não precisar ficar traumatizada para depois resolver esse trauma. Pode levar alguns anos. Mas hoje eu me sinto super realizada ao fazer uma micropigmentação labial em menos de 1 hora, cerca de 50 minutos, nós conseguimos ter resultados excelentes de alta fixação sem ter retoque depois. Mas existe muito mais que simplesmente eu mostrar em um vídeo como eu faço a técnica, como eu já tenho outros vídeos aqui que eu mostro isso para vocês, mas é te contar o pré-micropigmentação labial que você deve fazer. Então anota aí, o primeiro passo é você fazer uma avaliação correta da sua cliente. E o que significa essa avaliação? Você vai identificar nessa cliente o tipo de lábio e o tipo de desejo dessa cliente. Porque muitas vezes elas têm a ideia de que elas vão chegar para fazer uma micropigmentação labial, elas têm aquela boquinha fininha e vão sair com a boca da Angelina Jolie supervalor. Não vai acontecer. Essa supervalorização de deixar o lábio mega carnudo é só no dia do procedimento, porque fica inchado. Então você precisa explicar para sua cliente, nós vamos deixar os seus lábios mais corados, com um efeito mais de batom, mas nós não vamos aumentar os seus lábios. Aí a cliente pode optar, não é realmente isso que eu quero, ou não, eu quero volume. Então você vai para uma dermatologista ou para uma profissional capacitada que ela possa fazer um preenchimento labial aplicando o ácido hialurônico, que proporciona aquele volume e fica até com aquela boquinha de bico de pato, que vocês já viram muita gente, né? Aquela boca fica assim e aí consegue o volume. Mas na micropigmentação labial não prometa isso. E não podemos sair fora do desenho dos lábios da cliente. Então esse é o primeiro passo. Conversou com a cliente, viu que é uma indicação correta para o desejo dela, você conscientizou ela que nós não vamos sair do desenho dos lábios dessa cliente, ok, aí você vai marcar um procedimento. E também vale reforçar aqui para você a importância de saber as contraindicações, que é o segundo passo que eu quero falar aqui para você. Neste momento da avaliação, seja presencial ou online, que você pode fazer via WhatsApp, talvez para não perder ali um horário de consulta, a cliente não possa se deslocar, pode chamar ela em vídeo, pode fazer por ligação e conversar com ela enviando uma foto para você, ou presencial é a melhor opção. E você pode cobrar por essa avaliação, né? Normalmente, o que eu ensino para as minhas alunas é sempre valorizarem o seu tempo. E aí você vai falar sobre as contraindicações. É totalmente contraindicado aquela cliente que tem herpes recorrente, sempre tem herpes. A cada 2, 3 meses fica frio, sai herpes. Não façam
a micropigmentação labial nesses tipos de clientes. Por quê? Porque o lábio dela já é sensível. Qualquer coisa que der ali vai ter tendência a dar herpes. Então, quando você fizer a microlabial, pode ser que dê herpes no lábio todo e saia tudo fora, sem contar a dor que essa cliente vai passar com o lábio todo cheio de herpes. Então, quando é recorrente, você não pode fazer. E o que é o herpes, Dani? Você está falando isso? Eu nem sei. É como vocês estão vendo aqui, essas bolinhas que saem nos lábios, que são muito, muito doloridas e elas podem ficar em todo o lábio. Dani, mas não adianta tomar uma ciclovir e passar? Em clientes que têm recorrentes, não indicamos fazer. Mas em clientes que elas tiveram há 5 anos atrás, há 10 anos atrás ou há 2 anos atrás, nós indicamos fazer o uso de aciclovir. Anote aí, aciclovir, que é um produto vendido, né, um medicamento vendido em farmácias, que ela deve procurar uma farmácia, comprar e já começar a aplicar, tomar uma vez por dia, um dia antes do procedimento, ela vai começar a aplicar, um dia antes do procedimento. Então ela começa a tomar, o ideal é 2 por dia, o farmacêutico vai indicar corretamente para ela e ela vai tomar por mais 5 dias durante todo o procedimento aí da cicatrização da micropigmentação. Tudo isso para evitar aquele herpes de aparecer. Então essa é uma das principais contraindicações. As outras vão seguir o mesmo de uma micropigmentação. Você não vai aplicar em uma cliente que tenha diabetes, em uma cliente que tenha alguma doença crônica, doença altamente contagiosa. Você não vai fazer essas aplicações em quem tem muita sensibilidade nessa região, ou às vezes dermatites, né, ao redor dos lábios, extremamente sensível a essa região ressecada demais, você não deve fazer. E também não entre em uma contraindicação, mas entre em uma indicação super necessária para fazer a microlabial. Você vai pedir para sua cliente começar a hidratar os lábios 7 dias antes de vir fazer a micropigmentação, porque se os lábios chegarem ressecados, nós não conseguimos fazer um bom trabalho. Então ela precisa começar a hidratar os lábios por 7 dias. E qual hidratante, Dani? Qualquer hidratante de farmácia, como esse que vocês estão vendo aqui, ó, qualquer hidratantezinho de farmácia, em bastãozinho, que não tenha fator de proteção. Ela vai começar a hidratar e é o que ela vai usar no pós-procedimento também. Então, se você seguir esses passos, já estamos garantindo aí que você vai ter uma aplicação da micropigmentação labial de sucesso. Se você negligenciar eles e a qualquer pessoa que ligar, você já vai em marca sem saber exatamente como que vai ser feito isso e como que a pele dessa cliente, se é ideal, se não é, se tem contraindicação ou não, aí você pode colocar em risco várias outras coisas. E é muito importante, neste momento da avaliação, você explicar para ela todos os cuidados pós, que isso eu falo em outro vídeo para você. Mas os cuidados pós são essenciais, porque se a sua cliente negligenciar os cuidados pós, ela pode colocar tudo por água abaixo. Como eu já tive uma pessoa que me enviou, uma seguidora desesperada, que ela fez uma microlabial, a pessoa foi pra praia e tomou Coca-Cola. O que aconteceu? Tomou Coca-Cola ainda na praia. Aquilo lá corroeu toda a parte superior do lábio dela, onde passou a coca, manchou, ficou escuro e a profissional ficou desesperada. Então, talvez por não orientar corretamente ou por a cliente ter sido tão negligente. Então, por isso que nós temos também a ficha de anamnese e o termo de autorização, que antes de fazer a micropigmentação, tanto de sobrancelhas quanto labial, nós utilizamos. Então, isso é muito importante você fazer e seguir. Depois disso, a cliente chegou para você e nós vamos fazer o procedimento. Existem 2 tipos de técnica. Vários nomes no mercado, cada profissional inventa um nome diferente para fazer o seu marketing, mas a grande verdade é que são 2 estilos, efeito gloss e o efeito batom. O efeito gloss é aquele efeito apenas de uma boca corada, apenas de uma boca de neném sem definição. Não parece que está de batom, é só um efeito gloss, é só uma boca rosada. Já o efeito batom é aquele que tem mais definição, que é o que eu mais gosto normalmente. Eu uso esse, que eu gosto dos lábios mais definidos, com mais marcação, né, ao redor dos lábios, e são técnicas diferentes. Na técnica gloss, nós não utilizamos fazer um movimento de marcação ao redor do contorno que a gente faz no desenho. Porque nós fazemos primeiro um desenho, depois fazemos marcação, mas fica até o final que eu já vou falar disso para você. E nas 2 técnicas, o que vai diferenciar é só a marca da definição. Na técnica gloss, ela é muito mais fácil de fazer, ela é inteirinha feita com agulha de uma ponta no movimento de pêndulo, que é aquele movimento mais solto e mais longo. É esse movimento que nós utilizamos no efeito gloss. Já o efeito batom, nós utilizamos a marcação, que é um movimento de arraste,
ou o zigue-zague, fazemos ali uma definição bem da base para ficar mais marcado esses lábios e aí nós viemos com um preenchimento de pêndulo também. Mas é importante você identificar o que a sua cliente deseja, o que ela gosta, o que a sua cliente deseja fazer. E aí você vai indicar a melhor técnica para ela. E claro, depois de definir qual técnica ela deseja, você vai fazer o desenho dos lábios. É muito importante na hora de desenhar você fazer ali a marcação da canetinha vermelha, como vocês estão vendo, eu vou marcando o lábio e depois eu utilizo uma canetinha branca para definir o desenho que eu fiz e ficar muito mais fácil na hora do procedimento. Depois que você fez o desenho, aprovou o desenho, passa o anestésico e deixa ali de 15 a 20 minutinhos agindo o anestésico. Mas lembrando, não use anestésico com epinefrina, porque a epinefrina ela pode estancar o sangramento e deixar muito duro a região dos lábios. E então vai ser mais difícil implantar o pigmento, vai deixar uma região muito rígida para você fazer a implantação, nós não vamos conseguir tanta naturalidade e medir realmente aquilo que está sendo implantado na sua cliente. Então, faça todo esse passo a passo, evite exagero de anestésicos, evite usar anestésicos fortes demais, porque se você tiver a técnica correta, faz toda a diferença. E o que vai mudar também na micropigmentação labial é você ter um dermógrafo bom. Eu tenho várias marcas de dermógrafo, mas comparando duas que eu mais indico, que é o Sharp e o Choose, tem muita diferença de potência. Quando eu utilizo o Sharp para fazer a região dos lábios, eu demoro em média umas 2 horas a 2 horas e meia. Por quê? Porque ele não tem tanta potência. Quando eu utilizo o Choose, que são agulhas slope, que são agulhas de uma ponta ou de 3 pontas slope, que é uma inclinação diagonal das agulhas, eu demoro em média 50 minutos para fazer um lábio perfeito, implantado e sem retoque. Tudo isso pela potência do dermógrafo, que muitas pessoas não contam, mas faz toda a diferença você ter um dermógrafo potente para trabalhar principalmente com lábios que precisam de mais fixação e implantar mais rápido para não ter tanta agressão. Então, se esse vídeo ajudou você, que eu sei que resolveu várias dúvidas, volta, assiste de novo, para que você fixe todo este conteúdo que eu preparei para você. E claro, dá um joinha aqui nesse vídeo, porque assim o meu conteúdo chega para mais pessoas. E com certeza não esquece de se inscrever no canal. Aperta para se inscrever, assim que eu lançar o vídeo você já vai ser avisado. Te convido também a me seguir no Instagram, nas outras redes sociais, para você aproveitar 100% de tudo que eu distribuo de conteúdo aqui para você. Então, um grande beijo e tchau, tchau!